Eu estava lendo a Bíblia, queria compartilhar com você, rapidamente, um pensamento que eu tive enquanto li. Eu estava em Mateus, né? E estava descrevendo como foi quando os discípulos viram Jesus, né, andando no mar. Estava uma tempestade e eu não vou descrever com perfeição aqui qual era o contexto, peço que você leia se interessar. Mas para entender o vídeo você vai precisar ler, tá bom? Essa parte, né, onde Jesus caminha, né, sobre o mar. E Pedro questiona, né, Jesus se é ele mesmo e fala: se você é mesmo Jesus, diga-me para que eu vá até você. Jesus diz, né, então vem, né, sobre o mar, né, também pisar sobre o mar, caminhar sobre o mar. E Jesus vai, e Pedro vai e pisa fora do barco e começa a afundar. E aí, quando ele percebe que está afundando, ele chama Jesus, né? Ele diz: Senhor, me ajude. E o que eu pensei disso é que Jesus fala, né, em seguida, né, homem de pouca fé, para Pedro, homem de pouca fé, porque ele afundou. Mas se ele, ao começar a afundar, chamou por Jesus e tinha essa consciência de que Jesus poderia ajudá-lo se assim quisesse, essa fosse a sua vontade, qual era a dúvida dele então? Se ele não duvidava de Deus, se ele não duvidava de Jesus ali naquele momento, qual era a dúvida dele então? E o que eu penso, o que eu concluí, é que a dúvida dele, o que ele não confiou, é que Deus faria com que ele andasse sobre as águas também. Ele confia que Deus seja capaz de fazer por ele, né, de fazer o que ele quiser. Mas ele duvidou se Deus faria com que ele andasse sobre as águas por ele mesmo, né? Então, a dúvida não era uma questão de Deus existe, não era uma questão de Deus é poderoso, não era uma questão assim. Era uma questão de Deus agir nele, de Deus agir na vida dele. E eu fiquei me perguntando se isso não acontece outras vezes. Se talvez nem sempre seja um problema a gente acreditar que Deus é Deus, certo? Porque ali o contexto me diz que ele tinha claro que Deus era Deus, que Deus era poderoso, que Deus é o que ele é. Mas a dúvida deles foi sobre Deus agir na vida dele. Agir no contexto dele, fazer com que ele caminhasse sobre as águas. Então talvez isso aconteça com frequência, e faz sentido se acontecer, de duvidarmos sobre as ações de Deus na nossa vida. Quando a gente não vê muitos sinais de que Deus está agindo na nossa vida, quando as coisas não estão claras para a gente, porque simplesmente a gente não é capaz de interpretar, de compreender, e a gente tem dificuldade de acreditar que Deus está agindo na nossa vida, apesar de confiar que Deus é Deus, confiar que Deus é poderoso, confiar que Deus é presente o tempo todo. A nossa dúvida é sobre Deus estar agindo na nossa vida. Então, não há uma desconfiança sobre Deus ser Deus. Não é que você é ateu e não percebeu ainda. É sobre não confiar que Deus está fazendo o que Ele disse que ia fazer na sua vida, ou não confiar que Deus está fazendo o que Ele está fazendo na sua vida.
Ficou meio confuso esse vídeo, porque eu não estou editando, eu não faço roteiro, mas eu queria começar a compartilhar esses pensamentos, esses insights que eu tenho, que eu vou pensando ao longo da minha leitura bíblica, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aí se você achou que não faz o menor sentido, se você achou que faz sentido e por que faz sentido, ou se não faz sentido, me diz por que também. Vai ser um prazer ler o seu comentário.